E aí, gente, bem-vindos ao Crononauta. Bem-vindos ao primeiro vídeo da coleção da DC Eagle Moss. É, então, como eu falei no primeiro vídeo, é o vídeo de apresentação, é, Liga da Justiça, ano 1. Eu vou falar basicamente o que eu achei e a história completa também. Vou trazer os dois num vídeo só. Tá dividido em parte 1 e parte 2, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo do ano 1 parte 1, ainda não chegou a ano 1 parte 2. Então vai ter um tempinho, e também eu quero ver se eu faço, não a história completa. Eu quero ver se eu faço uma edição por vídeo. Porque quando eu comecei a correr atrás dessa coleção, eu não achava vídeos sobre cada edição que eu procurava e tal. Por exemplo, eu tava procurando vídeos sobre Flash Velocidade Terminal. Eu não achava. Achava uns vídeos de comparação e tal. Então, isso me inspirou a criar o canal, porque se eu sofri com isso, provavelmente tem mais gente que sofra com isso. Então, o intuito do canal vai ser um review por cada edição. Mas quando eu tiver parte um, parte 2 de cada história, eu vou meio que fazer uma playlistzinha e juntar os dois juntos, caso você queira assistir os dois vídeos juntos, ok? Outra coisa também que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, as edições da Eagle Moss, elas geralmente têm uma história da primeira aparição, sei lá, alguma história bem antiga, dos anos 40, anos 60, da, do quadrinho em questão. Esse aqui, por exemplo, diz que é a origem da Liga da Justiça, aqui, que eu queria saber se vocês querem que eu traga isso pro canal também. Se quiserem, eu trago como um bônus, um vídeo bônus no mês, talvez. Vocês decidem. Vocês vão decidir tudo nesse canal. Deixa nos comentários e tal. E já vota aí também qual que vai ser o próximo vídeo. Se vai ser o Superman Brainiac ou se vai ser o Flash Velocidade Terminal. E também o Liga da Justiça no 2, que ainda não chegou, mas provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou estar com ele em mãos. Ok, acho que é isso, então fiquem com a história completa. Valeu! Liga da Justiça Ano 1 foi escrito por Mark Waid e Brian Augustine, foi publicado originalmente em 1998 e é uma história que se passa no pós-crise nas Infinitas Terras, que buscava recontar a origem da Liga da Justiça. A história começa com cada herói lutando contra um alienígena de um elemento em específico, e no final eles acabam se unindo para lutar contra um alienígena de madeira. Os membros dessa primeira Liga da Justiça são o Flash Barry Allen, a Canário Negro, filha da Canário Negro original da Sociedade da Justiça, o Caçador de Marte, o Lanterna Verde Hal Jordan e o Aquaman. Não temos a Trindade nessa história, o Superman até que é citado e o Batman aparece num momento só para dizer que ele gosta de trabalhar sozinho. Nessa primeira história, não temos nenhuma menção à Mulher Maravilha. A história já nos mostra o que cada um membro da Liga faz no seu dia a dia, nos mostrando o dia a dia do Barry Allen, do John Jones, da Canário Negro, mostrando principalmente a relação dela com a mãe e mostrando que não é uma relação muito saudável. E cada membro, nesse momento, nos é mostrado que cada um deles se questiona se eles vão ou não se unir, se vão formar um grupo ou não. No momento em que eles vão conversar se eles vão se unir para formar um grupo de heróis, eles acabam sendo atacados por alguns membros do Locus e acabam lutando contra os soldadinhos e tal, e acabam ganhando. E aí que nesse momento que eles acabam percebendo que eles trabalham bem em grupo e começam a ficar famosos. Então a Canário Negro ela prepara uma coletiva de imprensa para revelar ao público e tal o que eles vão fazer. E é nesse momento que eles decidem se autodeclarar Liga da Justiça da América nesse primeiro momento. A Liga da Justiça Internacional vai surgir depois. E nessa coletiva de imprensa eles acabam sendo atacados por 4 vilões que foram enviados pela Locus para atacar eles, que são o Cara de Barro, o Solomon Grundy, a Espinho e o Eclipso.
Eles começam apanhando bastante, levando uma surra, mostrando que eles não sabem tão bem assim lutar em grupo, mas no final eles acabam vencendo. Nos é revelado que eles começam a ser financiados por alguém. Após esse ataque, nos é revelado que a Locus ela tem um dos aliens que do começo que a Liga tinha derrotado, e eles tentam criar alguma coisa a partir deles que não dá certo, mas que só vai ser revelado mais pra frente. A partir daí, nos mostra um pouco mais a interação dos membros e tal, o desenvolvimento de cada personagem, cada um conta a sua origem de forma rápida e bem rapidinha. A Canário Negro revela pro grupo que ela é filho da Canário Negro original, e depois a história acaba separando eles, e nos é mostrado um pouco mais da vida de cada um, e quando não são heróis. Nos é mostrado o Barry com a Iris, o Aquaman começando a criar um certo incômodo do, do povo da superfície. A mãe da Canário revela que teve um caso com o Ted da Sociedade da Justiça, que em seguida nos é mostrado que a Locus ela tentou fazer mais um experimento e dessa vez utilizando o Besouro Azul original, o Dan Garrett, que acaba dando errado. Daí nos é mostrado que eles estão meio que tentando criar um monstro roxo, só que nesse primeiro momento o monstro ele explode. Nesse momento então eles começam a se questionar se vai dar certo e tal, que provavelmente eles vão testar no campo, e quem aparece e se oferece para ajudar nesse teste é a Irmandade do Mal, que então ela foi enviada pela Locus para uma cidadezinha, e eles começam a atacar essa cidadezinha. Vale lembrar que a Irmandade ela é composta pelo Cérebro, o Gorila Malá e a Madame Rouge. Eles atacam a população e as pessoas começam a ter umas partes do seu corpo roubadas, e essas partes roubadas são transferidas para uns monstros roxos. Logo depois, somos apresentados à Patrulha do Destino, onde os membros são o Homem-Robô, a Mulher Elástica, o Homem Negativo e o Chefe. Eles vão até esse local que está sendo atacado e nos é mostrado eles tendo uma breve interação com a Liga da Justiça, mas logo em seguida eles são atacados, eles lutam juntos e prendem alguns monstros. Os membros da Liga, então, eles são atacados com um raio da Irmandade, e cada membro acaba perdendo uma parte do seu corpo. O Lanterna Verde perde o braço que tem o anel, a Canário perde a voz, o John perde os olhos, numa cena bem macabra, e o Flash acaba perdendo as pernas. E todas essas partes formam um monstro bizonho, meio que numa fusão em um monstro roxo com o cérebro e as pernas e as partes de cada pessoa, de cada membro da liga. Logo depois desse ataque, os membros da liga eles vão para a mansão Destino e o chefe da patrulha Destino faz algumas coisas para ajudar eles. Nesse momento que nós temos uma versão bem diferente dos heróis, nós temos o Lanterna com canhão que lembra muito o canhão do Mega Man, o Flash de cadeira de rodas, a Canário Negro com tipo um dispositivo no pescoço para simular a voz dela, e o John com um negócio que parece uma tigela na cabeça para ele conseguir enxergar. E, e também o Cérebro ele faz um castelo gigante com o anel do Lanterna Verde, e na verdade nesse momento a gente descobre que eles meio que traíram a Locus e eles estão com a arma que eles usaram e não querem devolver para Locus. Então eles já estão esperando um ataque da Locus para pegar de volta. Os heróis então eles se dividem em grupos para invadir o castelo e eles lutam, cada grupo luta com um membro da Irmandade e a Locus acaba derrubando o castelo. Os grupos que atacam os membros da Irmandade são o Aquaman e o Homem-Robô, que lutam contra a Madame Rouge. A Canário Negro, o Caçador de Marte e a Mulher Elástica da Patrulha do Destino lutam contra o Gorila Malá.
E o Flash, o Homem Negativo e o Lanterna Verde se unem para lutar contra um personagem que ainda não tinha aparecido. Na verdade, ele não estava lá no ataque, que é o Robô Hog. Logo após a queda do castelo, o cérebro começa a atacar alguns capangas da Locus, então que os heróis aproveitam dessa distração para atacar. Mas eles, como eles não estão no seu poder máximo, eles acabam perdendo facilmente. O Flash acaba quebrando a cadeira de rodas dele, a Canário Negro não consegue controlar o grito dela e tal. E o cérebro acaba prendendo eles com o poder do Lanterna Verde, alguns heróis. E então que nesse momento, enquanto o cérebro fica brincando com alguns heróis, o Aquaman e o Flash aproveitam da distração dele para atacar ele. O Aquaman acaba se segurando na costa do cérebro e como o cérebro não controla muito bem o poder do Lanterna Verde, ele acaba arrancando a própria cabeça, então que ele é derrotado. Então que a história se encerra, os heróis têm seus membros do corpo regenerados e a história se encerra com eles conversando e se despedindo dos membros da Patrulha do Destino. Bom, agora com as minhas considerações finais, eu gostei muito da história. Eu acho que ela estabelece bem a origem da Liga da Justiça na ordem cronológica da DC. E eu acho que ela desenvolve bem os personagens, bem a característica, apresenta uma rápida origem de cada um, começa a plantar aquela sementinha na cabeça do Aquaman, que esse Aquaman, a gente sabe que é um Aquaman, que nós vemos ele no futuro, e ele é um pouco ranzinza e tal, e nesse começo que nos é mostrado alguns bons motivos para ele ser ranzinza do jeito que ele é e tal. E também, além do individual, é muito bem trabalhado o primeiro contato deles e tal. Nos é mostrado que eles não sabem trabalhar em grupo, visto que eles são heróis que trabalhavam solo, trabalhavam sozinhos e do nada se unem para batalhar contra um inimigo em comum e acabam formando um grupo. Bom, pra mim, os melhores personagens dessa história foram o Aquaman, que é um ponto que o pessoal bate muito, que não gosta porque diz que ele é muito bobão, muito caricato, mas eu acho que faz parte do desenvolvimento dele, do arco dele. Ele começa um bobão, que não consegue nem falar direito, ele não sabe ler, ele não sabe muito bem como se comportar com o pessoal da superfície e tal. E eu acho que é muito bom pro desenvolvimento dele, porque conforme foi passando, ele foi ficando mais esperto e tal, e acaba meio criando um ranço da humanidade e tal. Chega até um momento que ele teve até um momento em que ele foi convidado para fazer parte da Patrulha do Destino nessa HQ. Só que no final, como ele acaba salvando o mundo, basicamente, ele salvou todo mundo, o herói que o pessoal acreditava que era a maior piada, ele acaba salvando o mundo, e é aí que o pessoal da Liga vê que estava tratando ele mal e tal, pede desculpa, e fala que ele é da parte da Liga da Justiça e ele não vai pra Patrulha do Destino. Então, e outro personagem também que eu gostei muito do desenvolvimento durante a história é a Canário Negro, a Dinah. Não é muito bem desenvolvida e tal, mas nos é mostrado que ela é uma personagem bem forte e tal. É, mostra que ela tem várias camadas que estão para ser descamadas de acordo com, com o passar dos anos e tal. É muito legal ver a relação dela com a mãe dela. Nos é mostrado que não é uma relação muito legal, tal, e ainda mais depois que ela fica descobrindo que a mãe dela ficou com um homem casado, que no caso que era o Ted, o Lanterna Verde original. Então, acho que esses são os melhores personagens dessa história. O Aquaman e a Canário Negro. Outro personagem também que acaba tendo mais profundidade e tal, mais pro final da história do que tanto no começo, é o próprio Lanterna Verde. Ele tenta ser meio que o líder da equipe, ele acredita que ele é o mais poderoso e tal, mas no final, quando ele perde o braço dele, ele acaba ficando meio deprê
ele acaba percebendo que o anel dele não mantinha as pessoas tão seguro. Talvez pode ser um desenvolvimento para culminar no Parallax mais para frente, não sei dizer, ainda não cheguei lá, mas nos é mostrado, tipo, ele é bem legal ver esse ponto dele, que ele no final ele não sabe se ele é um bom líder e tal, ele conversa com o Homem Negativo, que nessa história o Homem Negativo era um piloto junto com o Hal Jordan, então eles já tinham passado antes mesmo de serem heróis, o que eu achei muito legal, já deu uma profundidade melhor. E acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Lembrando que é o primeiro vídeo de história completa nesse canal. Nesse momento que eu tô gravando as considerações finais, eu tô com a mesma roupa, mas já é um outro dia de gravação. A parte 2 do Liga da Justiça, ano 1, parte 2, já chegou? Então, eu vou finalizar e eu já vou começar a ler ela para trazer o mais rápido possível para vocês essa parte 2. Provavelmente, eu tinha falado de voltar aí no canal, só que obviamente é o primeiro vídeo, não tem quase ninguém assistindo, então. Eu vou fazer provavelmente o Superman Brainiac, que eu acabei de ler ontem e tal. E acho que é isso. Eu gostei muito da história do Liga da Justiça no 1. Eu acho que é uma boa história, não é? Mudou minha vida e tal. Mas acho que é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!